Então, ele coloca entre as regras que definem o positivismo, três. A regra que se recusa a chamar de conhecimento, juízos de valor e declarações de cunho normativo. O positivismo argumenta que as qualidades que se dizem dos homens, acontecimentos e coisas, qualidades tais como nobre, ignóbil, bom, mau, bonito, feio, etc., não estão contidas na experiência. Igualmente, nenhuma experiência pode obrigar-nos, através de quaisquer operações lógicas que sejam, a aceitar declarações que contenham mandamentos ou proibições. É possível fornecer fundamentos lógicos para julgamentos feitos com base em objetivo declarado sobre a eficácia dos meios empregados, mas não quanto à justiça ou injustiça, bondade ou maldade dos fins em si mesmos. Ou seja, não devemos supor que nenhum julgamento de valores que aceitemos possam ser justificados pela experiência. Por exemplo, o princípio de que a vida humana é um bem insubstituível não pode ser justificado. Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas devemos estar conscientes da arbitrariedade da nossa opção. Valores não podem ser descobertos da mesma maneira que o único tipo de conhecimento digno do nome é descoberto, ou seja, o conhecimento referente a fatos de experiência. A única razão para criá-los são as nossas próprias escolhas arbitrárias. Muito bem, então hoje nós vamos nos ater a esse ponto exclusivamente. Eu queria lembrar que isso aí, esses preceitos que dizem que os juízos de valor não podem ser deduzidos da experiência nem justificados pela experiência, que eles são, por assim dizer, projetados sobre a experiência pelas nossas próprias escolhas arbitrárias, é uma coisa que já vem de Kant. Né? Kant já havia explicado que não existe passagem lógica do fato ao valor e nem do valor ao fato. Tá certo? Então, daí decorre, evidentemente, toda uma série de preceitos metodológicos que enfatizam a necessidade da abstinência de juízos de valor em todas as atividades científicas, em todos os campos do conhecimento, inclusive as ciências humanas. Ou seja, o sociólogo, o antropólogo, ele deve observar os fatos da experiência sem se pronunciar se são bons ou se são maus, ou se existem condutas deveriam ser preferidas ou preteridas. Tá certo? Então, a abstinência de juízo de valor colocou, por exemplo, para um dos grandes pioneiros da sociologia, que foi Max Weber, colocou um problema muito sério, porque ele disse, bom, na própria escolha do assunto que nós vamos estudar, existe um juízo de valor implícito. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar esse juízo de valor, né, deduzir daí as escolhas que nós fizemos e depois neutralizá-las no curso da pesquisa, de tal modo que a nossa escolha de valor se restrinja, vamos dizer, à determinação do assunto e não influencie as conclusões da pesquisa. Tá certo? Então, toda uma operação intelectual para impedir que o estudo dos fatos da experiência fosse contaminado por juízos de valor. Tá certo? O hábito, então, da abstinência do juízo de valor se propagou de tal maneira pelas ciências sociais que, aos poucos, os valores foram objetivamente relegados ao domínio do puramente subjetivo. Note bem que uma coisa é uma abstinência metodológica de juízo de valor e outra coisa é a crença de que os valores ou não existem ou são irrelevantes ou de que são sempre subjetivos e não têm fundamento nenhum na experiência. Né? Então, muitas vezes os cientistas sociais, no seu empenho de abster-se de juízo de valor, exigiam do Instituto Público alguns sacrifícios intelectuais consideráveis. Né? Por exemplo, o de você, em nome da objetividade científica, você considerar, por exemplo, que o hábito chinês de matar as crianças, as meninas recém-nascidas, ou de dá-las para os porcos comerem, é um hábito cultural como qualquer outro. Tá certo? E que deve ser julgado, então deve ser observado com toda a isenção moral possível. Não devemos considerar que você criar uma criança com todo carinho seja moralmente superior a você dá-la de comer aos porcos. Né? Então,
Evidentemente são posições muito desconfortáveis, mas que são impostas em nome de um preceito científico herdado do positivismo, que é então a abstinência do juízo de valor. Né? Bem, além disto, colocar as pessoas numa posição intelectual desconfortável, ainda é uma atitude que contrasta com toda uma tradição da ontologia ocidental. Né? Platão identificava, quer dizer, o ser com o supremo bem, quer dizer, o que era o maximamente existente, o supremamente real, era também o supremamente bom. Tá certo? E este preceito permaneceu dominante durante muito tempo, até a Idade Média. Ainda, Duns Scott dizia ens et bonum convertuntur, quer dizer, o ente e o bem são conceitos que se convertem mutuamente um no outro. Tá certo? Ainda na Renascença você ainda vê esta ideia, vamos dizer, do bem supremo como sendo o motor de todas as coisas. É a ideia de um plano divino por trás do conjunto da realidade, conduzindo tudo necessariamente ao bem. Mas, a partir do século XIX, então, a ruptura entre a ideia do ser, quer dizer, considerada como realidade, e a ideia do bem, se torna muito profunda, na medida em que toda a noção do bem e do mal é jogada para o domínio da pura subjetividade e, como diz o Kolakowski, da escolha arbitrária. Então, assim, a realidade em si é neutra. O ser, né, o mundo do ser é neutro. O bem e o mal são projeções da mente humana sobre uma realidade que em si não pode ser dita nem boa, nem má, tá certo? Nem nobre, nem ignóbil, nem coisíssima nenhuma. Então, evidentemente, o mundo dos fatos é visto também como sendo ele próprio o mundo da neutralidade. Então não é apenas que a ciência vai se abster de juízo de valor, mas a realidade em si é neutra e a esfera dos valores é que é puramente subjetiva ou, em outros casos, cultural, ou seja, uma criação cultural humana que não tem em si nenhuma base na estrutura objetiva da realidade. Tá certo? Bom, agora vamos ver se isto embora esses preceitos sejam hoje aceitos como se fossem a coisa mais óbvia do mundo, e qualquer tentativa de introduzir de novo os juízos de valor no domínio da ciência, mesmo das ciências humanas, para não falar das ciências físicas, seria tido quase como um sintoma de doença mental. Então, apesar disso, vamos examinar se essa abstinência de juízo de valor é realmente possível na prática. Então, vejamos. Nós podemos examinar isso desde o ponto de vista de um episódio analisado pelo filósofo André Marc no livro, um livro admirável que se chama Psicologia Reflexiva. Ele lembra o caso, eu já dei várias aulas sobre isso, com base nesse exemplo, mas aqui nós vamos examiná-lo sob um outro ângulo. Lembra o caso de uma moça francesa chamada Marie Heurtin, que nasceu cega, surda e muda, um caso semelhante a Ellen Keller, e que até uns 18 anos, 17, 18 anos, não se comunicava absolutamente com o mundo exterior. Ela tinha que ser, né, alimentada, lavada, cuidada, como se fosse um bichinho totalmente inconsciente. Né? E havia uma freira que ficava tomando conta dela no hospital. E um dia a freira, né, aterrorizada, viu que a menina, gesticulando assim anarquicamente, pegou uma faca que tinha sido deixada em cima da mesa. E a freira tomou a faca dela e viu que ela ficou muito nervosa. Começou a se debater e emitir sons estranhos, grunhidos, né?
E então a freira teve a ideia de dar a Marie um signo que representava aquela faca. Então pegou a mão da menina e fez assim, né, usando o dorso da mão dela como se fosse uma lâmina. Né? E assim que a Marie conseguiu imitar este gesto, ela deu a faca de novo para a Marie. Né? Depois tomou de novo. E desta vez a Marie, em vez de se debater, pegou a mão da freira e fez o signo. Então, esse foi o primeiro signo, o primeiro elemento de linguagem, de comunicação que esteve, então, à disposição daquela menina. Dali para dentro, os progressos dela na comunicação foram um negócio excepcional. Assim, em poucas semanas, ela já conseguia designar praticamente todos os objetos nos quais ela conseguia tocar, né, conseguia designar pessoas e, em suma, tinha todo um vocabulário de sinais manuais que abrangia praticamente o vocabulário normal de uma pessoa. Todo esse progresso foi muitíssimo rápido. Então, o André Marx analisa isso da seguinte maneira. Ele vê que o signo, aquele primeiro que a freira ensinou para a menina, não designava somente um objeto, mas designava o objeto e o desejo que aquela pessoa tinha de segurar aquele objeto. Né? Então, isso quer dizer que o signo fazia uma ponte entre um ente do mundo exterior e o mundo subjetivo daquela menina cega, surda e muda. Ou seja, o signo nem era subjetivo, nem era objetivo. Ele era a ponte entre as duas coisas. Então, isto quer dizer que todo o universo da nossa comunicação depende desses elementos chamados signos que sintetizam um ente inexistente, que é uma fusão entre o objeto do mundo exterior, um dado objetivo, e a nossa atitude subjetiva perante ele. Se você analisar a coisa um pouco mais cuidado, você verá que esse elemento subjetivo, esse elemento vamos dizer, do desejo ou do sentimento que o ser humano tem para com algum objeto que ele deseja ou repele, está presente na própria percepção sensível. Ou seja, a percepção sensível ela já tem em si um elemento de signo. Porque você não olha para nada se você não tem interesse naquilo. Ora, você não pode dizer que o interesse está dado no próprio objeto. O interesse é uma atitude subjetiva em relação ao objeto e não um traço do próprio objeto. Porém, sem esse interesse subjetivo não há conexão nenhuma com o objeto. Então, quer dizer, não somente o universo da nossa linguagem, ele não é constituído de pura subjetividade, tá certo? Mas de uma relação ativa com os entes do mundo exterior, mas também já na própria percepção sensível nós vemos um elemento linguístico, por assim dizer, no qual se fundem num ato único a percepção que você tem do objeto e a atitude subjetiva que você tem com relação a ele. Quer dizer, primeira, no mínimo, existe ali uma seleção de atenção. E essa seleção de atenção é, evidentemente, um valor que você está conferindo àquele objeto. Quando você, dentre os vários elementos, por exemplo, que tem nesta sala, eu olho para um e não para outro, eu posso dizer, é uma escolha de valor totalmente subjetiva minha. Mas acontece que sem essa escolha de valor, eu não teria acesso a este ente do mundo exterior. Ou seja, se o mundo exterior me fosse totalmente exterior, eu não conheceria absolutamente nada dele. Eu estaria fechado em mim,
num universo solipsístico, exatamente como Marie Hortin estava antes dele aprender este primeiro signo e depois os vários signos que foram aos poucos compondo a sua linguagem. Isto quer dizer que um mundo concebido, um universo concebido como pura objetividade, separada da subjetividade humana, é o mundo da Marie Hortin. É um mundo totalmente desconhecido. Isto quer dizer que não há em todo o universo concebível, não há nenhum objeto que seja puramente objetivo neste sentido. Quer dizer que a pura objetividade seria a total separação entre o objeto exterior e a minha subjetividade. Mas essa total separação corresponderia precisamente à total ignorância, ao total desconhecimento. Então, isto é, a minha subjetividade só está totalmente separada de um objeto que eu não conheço, do qual eu nada sei e que nunca esteve na minha presença. Então, isso seria a objetividade pura. Onde quer que haja algum conhecimento, existe o quê? O signo. E o signo é o elo entre objetivo e subjetivo. Se você raciocinar mais um pouquinho, você notará a seguinte coisa. Nós podemos ter a ideia de um universo constituído objetivamente, ou seja, um universo que não depende das minhas escolhas subjetivas, um universo que existe independentemente de mim, por assim dizer. Mas independente não quer dizer separado. Eu sei, por exemplo, que eu não fiz o mundo e que o mundo já existia antes de eu chegar aqui. Mas isso não quer dizer que este mundo esteja separado da minha pessoa, porque se ele estivesse separado da minha pessoa, eu não poderia estar nesse mundo. Então, isto, evidentemente, sugere a pergunta: este mundo subjetivo, que na visão positivista está separado do mundo objetivo, onde existe este mundo subjetivo? Onde ele está? Por exemplo, se você pensa alguma coisa, na sua pura imaginação, você fecha os olhos e pensa alguma coisa, e bom, onde você estava quando você estava pensando isso? Você tem que estar num lugar do espaço e num momento preciso do tempo. Ou seja, você está dentro da mesma estrutura espaço-temporal que você define como uma característica do mundo exterior, o mundo físico. E, por outro lado, onde está esse famoso mundo físico, que você diz conhecer? Se você conhece algo dele, é porque ele faz parte da sua vida subjetiva. Se ele não estivesse presente a sua subjetividade, você nada saberia dele. Portanto, nós entendemos que o que nós devemos chamar de realidade, no sentido supremamente objetivo da coisa, é algo que abrange o subjetivo e o objetivo nas suas interrelações e que é constituído precisamente da relação entre o subjetivo e o objetivo, tá certo? Que só podem ser distintos intelectualmente, distintos conceptualmente, mas jamais separados nem por um segundo. Ou seja, o totalmente subjetivo teria de ser algo que acontece dentro de um eu inespacial e atemporal. Portanto, ele não está em lugar algum. Portanto, ele não está no mundo objetivo. Existe algo assim? Falo, claro que não. Se você disser, mas e o eu pensante de Deus? Ele não está totalmente separado do mundo? Fala, de jeito nenhum. Ele transcende o mundo e, portanto, o mundo está contido dentro dele. Então você não pode dizer que Deus está separado do mundo. Aquilo que transcende necessariamente abrange e não é estranho àquilo que abrange. Como já dizia São Paulo Apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Quer dizer, nós estamos dentro do circuito de possibilidade de Deus. Portanto, não estamos separados dele. Então, isto quer dizer que a noção de um mundo puramente objetivo, totalmente independente da subjetividade,
é uma noção utópica. E é uma noção utópica que, na verdade, é autocontraditória. Por quê? Se as ciências físicas, por exemplo, se ocupam desses objetos, é porque elas têm um interesse neles. E esse interesse é um valor. Por que certos objetos devem ser mais importantes do que outros? Por que certos assuntos devem ser investigados e outros podem ser preteridos? Tá certo? Então, Max Weber tinha muita razão ao dizer que toda investigação científica supõe uma escolha. Eu posso dizer que a escolha é puramente subjetiva? Puramente subjetiva? Nunca. Porque esta é a escolha determinada pelo interesse que eu tenho por algum objeto que me é transcendente, que não é eu, por assim dizer. Por exemplo, eu decido, sei lá, eu vou estudar aqui a fisiologia dos coelhos. Você pode perguntar, por que os coelhos e não os elefantes? Eu posso responder, é uma escolha puramente arbitrária, subjetiva. Falo, mas se fosse puramente subjetiva, não teria nada a ver nem com coelhos, nem com elefantes, os quais não existem subjetivamente, mas objetivamente. Então, o que se dá em todos os casos é esta relação muito sutil de objetivo e subjetivo, que é o universo do signo, o universo da linguagem, em última análise, o universo de toda a razão. Isso quer dizer que subjetivo e objetivo são, por assim dizer, noções posicionais. Designam duas posições, são noções relacionais. Não designam dois mundos separados e distintos. Ou seja, todo e qualquer elemento que está presente na realidade, ele pode estar perante um outro elemento numa posição subjetiva ou objetiva. Ele pode ser um sujeito ou objeto. Dito de uma maneira mais simples, ele é um sujeito na medida em que ele recebe informação de um objeto. E é um objeto na medida em que emite informação para o outro. Por exemplo, no instante em que eu olho esta mesa, ela está me emitindo uma informação. E eu não estou emitindo informação nenhuma para ela? Digo, impossível. Porque no momento em que eu a olho, eu a integro no meu universo subjetivo. Ela não sabe que foi integrada no meu universo subjetivo, mas isto certamente já afetou a existência dela. Porque no instante que eu tomo conhecimento dela, então eu posso fazer algo com ela, que eu não podia fazer antes de saber da existência dela. Então a possibilidade de ser afetada por mim entra na existência dela naquele mesmo instante. Então, nesse sentido, ela é um sujeito, porque ela está recebendo uma informação de mim. A informação é meramente potencial, evidentemente. Por exemplo, eu vejo uma mesa na loja, digo, vou comprá-la. Bom, eu não podia ter ideia de comprá-la antes de tê-la visto. Então, esta possibilidade de ser removida da vitrine da loja para ser levada para a minha casa é a possibilidade objetiva que existe para ela, mas que existe graças à minha subjetividade. Então, nesse sentido, é uma informação que chega a ela. Ela recebe essa informação, não evidentemente como um sujeito consciente, tá certo? Mas como um depósito de informações do mundo exterior. Se, por exemplo, se uma mesa é transportada de um lugar para outro, esta é uma informação objetiva que está registrada nela. Ela está efetivamente num lugar e não no outro. Quer dizer, não precisa ser um registro consciente. Quando eu digo um registro, é simplesmente algo que a afetou, que a modificou. E isso é precisamente o que nós chamamos de informação. Nós podemos perguntar assim, pode existir o sujeito puro e o objeto puro? O sujeito puro seria aquele que somente recebesse informações e jamais as emitisse. E o objeto puro seria aquele que apenas emitisse informações e jamais as recebesse. Ou seja, o objeto puro não seria afetado por nada. Quer dizer, nada modifica a sua constituição, as suas qualidades, a sua posição. Nada, nada, nada. Não há uma única informação que venha do mundo exterior para ele. Existe algum objeto assim? Falei, evidentemente não. Do mesmo modo,
o sujeito puro, que é aquele que só recebe informação sem emitir nada, ou seja, sem afetar em absolutamente nada o mundo exterior, então, para ele fazer isso, é preciso que ele não esteja em parte alguma e em momento algum, porque pela sua simples presença, ele já está emitindo informações. Então, o sujeito puro, para existir, precisaria não estar em parte alguma e em momento algum. Ou seja, ele só pode existir se ele for inexistente. E o objeto puro, que só emite informações, jamais recebe, ele precisaria ser jamais afetado pelo que quer que fosse. E para isso ele também precisaria estar em parte alguma, em momento algum. Então entendemos que sujeito e objeto não são nomes de coisas ou de dimensões da realidade, mas de posições ou relações apenas. Quer dizer, ora, e se são nomes de posições ou relações, como é que nós poderíamos separar a visão objetiva da realidade de todo e qualquer julgamento de valor? Se o simples fato de prestarmos atenção numa coisa e não outra já é um julgamento de valor. Ou seja, então entendemos que esta regra positivista, ela contém algum equívoco dentro dela. Por um lado, é óbvio que você não pode deixar as conclusões de uma investigação científica serem afetados por uma escolha subjetiva que você fez. Por outro lado, nós entendemos que a abstinência total de juízo de valor é impossível. Porque os juízos de valor estão implícitos não só na própria linguagem e na razão, mas na própria percepção sensível. Então, como é que a ciência poderia ter entre uma das suas condições necessárias uma exigência impossível de atender? Parece que está havendo aí temos aí algum problema, algum equívoco. Quer dizer que aquilo que para os positivistas pareceu uma regra tão óbvia e tão inquestionável, de repente nós percebemos que ela é um bicho de 7 cabeças. Ela, em vez de ser uma solução, ela é parte do problema e talvez seja ela mesma o problema. Estão acompanhando até aqui? Então, é que quando nós falamos de abstinência de juízo de valor, essa expressão tem no mínimo 2 sentidos. E na regra positivista, os 2 sentidos estão encavalados, mesclados e indistintos. O primeiro é você abster-se de um juízo de valor quando há um conflito de valores. E você deve abster-se, então, do juízo de valor até você se informar de toda a situação. Exatamente como um juiz que não pode prejulgar a causa antes de ter o conhecimento de todos os fatos, tal como expostos pelas 2 partes. Muito bem. Ou seja, o juiz não emite uma decisão valorativa antes de conhecer todo o processo. Mas isso quer dizer que os juízos de valor são indiferentes ao processo? Não, porque ele tem que ouvir no mínimo 2 juízos de valor. Um a favor e outro contra. Então, o que está havendo ali é uma dialética, um conflito de valores. Os valores estão presentes. Então não há abstinência do juízo de valor. Há abstinência apenas da conclusão final. Então, quer dizer, não se trata de uma abstinência de juízo de valor, trata-se de abstinência do juízo de valor precipitado. Ou seja, se abster-se de julgar o que você não conhece. Então, neste sentido, a abstinência de juízo de valor é uma coisa não apenas justa e necessária, mas indispensável, não só na atividade científica, mas no julgamento de qualquer situação humana. Tá certo? Se fosse possível, quer dizer, o juízo de valor anteriormente ao conhecimento dos fatos, então todos os processos judiciais do mundo já estariam resolvidos e todas as sentenças judiciais já teriam sido lavradas antecipadamente, o que é evidentemente um absurdo. Então,
Neste caso, não se trata de uma real abstinência de juízo de valor. Trata-se da abstinência de um juízo precipitado. Mas o juízo de valor está lá presente e, na verdade, todo o processo é uma busca do juízo de valor. Tá certo? Por outro lado, a ideia de um universo objetivo totalmente independente da subjetividade humana, totalmente independente dos nossos juízos de valor, nós vimos que já é uma coisa impossível. Eu digo, mas, ela também não é um juízo de valor? Ou seja, só valem aqueles conhecimentos que se referem a um objeto neutro. A um objeto, por assim dizer, axiologicamente neutro. A axiologia estuda os valores, né? Axis quer dizer eixo, então, não, eixos que orientam o nosso julgamento. Né? Os valores são eixos que orientam o nosso julgamento. Então, a neutralidade axiológica em ciência é ela própria um juízo de valor, né, que proclama que um mundo inteiramente objetivo, separado da subjetividade humana, é superior e mais real do que o mundo que inclui a subjetividade humana. Mas nós vimos que um mundo assim é impossível. Seria um mundo totalmente inumano. Mas um mundo totalmente inumano não pode ser conhecido por seres humanos e, sobretudo, não contém seres humanos. Então seria, assim, por exemplo, o mundo antes da criação do homem. E nós conhecemos o mundo antes da criação do homem. Tudo que nós podemos saber dele é posterior à criação do homem. Mais ainda, o mundo antes da criação do homem era um mundo onde os homens estavam totalmente ausentes. Eles estavam ausentes como figuras atuais, mas este mundo já não continha em si todos os elementos e forças necessários para produzir o ser humano. Por exemplo, nós somos compostos evidentemente de moléculas de carbono. As moléculas de carbono já não estavam lá? E assim por diante. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito de barro, bom, mas o barro não estava lá? E o sopro divino também já não estava lá? Então, a ausência do ser humano era apenas uma ausência temporária, não absoluta. Então, isso quer dizer, o mundo objetivo, independente dos juízos de valor humano, não apenas não existe, mas ele é uma espécie de fantasia macabra, que tem, sobre aqueles que ouvem esta noção, um efeito hipnótico de colocá-las de joelhos, tá certo? Perante um mundo enormemente misterioso, porque é incognoscível. Então, aí vemos que essa regra positivista é, na verdade, uma operação mágica. A regra da objetividade científica tomada neste sentido radical, positivista, é uma operação mágica. Esta operação mágica nos diz: tudo o que você pensa e você imagina é tudo subjetivo. E só existe de objetivo aquilo que nós, os cientistas positivistas, contamos, pesamos e medimos e dizemos para você que é real e existente. Então, evidentemente, essa é uma operação mágica destinada à dominação da consciência humana. Então, é um equívoco metodológico monstruoso, baseado na confusão entre, vamos dizer, a abstenção relativa de juízo de valor, a abstenção temporária, tá certo? E a abstinência total, ou se não, a proibição total de juízo de valor. Essas duas coisas não podem ser confundidas, mas a regra positivista baseia-se nessa confusão. Ora, isto quer dizer que, como a abstinência de juízo de valor tem esses dois sentidos, um que expressa uma necessidade óbvia e legítima da investigação da verdade, e outra que expressa uma absurdidade total e uma operação mágica destinada a colocar os seres humanos
de joelhos perante uma realidade incognoscível, cujos únicos porta-vozes são os cientistas positivistas. Como todo positivismo baseia-se nessa confusão, então você vê que ele nos fornece ao mesmo tempo alguns belos conhecimentos científicos, eficazes, verdadeiros, etc, etc. E, por outro lado, uma fantasia hipnótica absolutamente doida, né? E perigosíssima. As duas coisas vêm misturadas. Então, quer dizer, ele é uma mistura de sabedoria e ignorância. Não é isso? Então, mas o que há de sabedoria nele se perde, porque ele não tem uma visão clara dos limites entre a sua sabedoria e a sua ignorância. Ele é baseado na confusão de uma coisa e da outra. Então isso quer dizer que tudo o que uma ciência de inspiração positivista pode nos ensinar pode ter sempre alguma veracidade relativa e limitada. Tá certo? Mas será muito difícil você fixar quais são os limites dessa validade. Então, isso quer dizer que é um conhecimento de validade limitada com abrangência incontrolável. Você nunca vai saber qual é exatamente o âmbito em que aquela coisa é válida e a partir de onde aquilo se torna uma coisa inviável. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, isso quer dizer que onde quer que essa mentalidade positivista alcance uma hegemonia, um controle relativo da vida intelectual para um certo, vamos dizer, um certo domínio da sociedade, tá certo? Você verá uma mistura muito estranha de clareza em determinados pontos e de obscuridade no conjunto. Então, nós sabemos, por exemplo, que vamos dizer, a confusão que eu estou assinalando entre vamos dizer, o que seria a neutralidade metodológica e a negação ontológica dos valores, tá certo? É ali que reside, vamos dizer, a tragédia do positivismo. E é isso que caracteriza precisamente o positivismo como uma ideologia, ou seja, como um instrumento de poder, uma maneira de conseguir poder para um determinado grupo social sobre outros grupos sociais, como muito bem assinalou então, o Eric Fögelen, né? Ora, nós vemos que o positivismo, vamos dizer, na sua fórmula neopositivista, também chamada de filosofia analítica, se tornou amplamente dominante no mundo anglo-saxônico. Em parte, na Alemanha também, mas só em parte. Quer dizer, onde ele alcançou sucesso máximo foi no mundo de fala inglesa. Tá certo? Então, isso quer dizer que esses preceitos que o Kolakowski está resumindo aqui, eles são praticamente aceitos por todo o mundo acadêmico anglo-saxônico como se fossem regras elementares da aritmética, ou os 10 mandamentos, ou até coisa mais fundamental do que os 10 mandamentos. É coisa que não se discute. Tá certo? Então, eles são o fundo de toda a discussão, o fundo permanente de todos os debates científicos, acadêmicos, etc, etc. É claro que há exceções, porque há grupos que estão fora disso, tá certo? Que ou não concordam, ou não se interessam por isso, e que seguem outras orientações. Mas, como diz, a esfera pública é dominada pela herança positivista. Então, uma coisa que eu tenho me perguntado é se essa dominação positivista, vamos dizer, com aquele coeficiente de cegueira estrutural que ela traz consigo, tá certo?
por não compreender que a realidade objetiva do mundo está exatamente na fronteira entre o objetivo e o subjetivo, porque toda a atividade cognitiva humana se desenrola precisamente entre esses dois limites inatingíveis, o do total subjetivo e do total objetivo. Tá certo? Por não compreender isso e por acreditar na objetividade pura, tá certo? Então, essa orientação positivista deve levar necessariamente a erros catastróficos na apreciação de alguns domínios da realidade, e especificamente naqueles onde a dialética de subjetivo e objetivo constitui precisamente o assunto a ser estudado. Ora, qual é esse domínio? Esse domínio da sociedade, da história e da cultura. Então, ali onde você está lidando com escolhas humanas, com decisões humanas, com preferências humanas, etc., etc., mas ao mesmo tempo, como dizia Weber, você vai ter que lidar com tudo isso objetivamente. Ou seja, você não vai tomar partido dessas várias escolhas. Então, muito bem, na medida em que eu não tomo partido das várias escolhas, eu tomei partido do quê? Da ciência. Mas a ciência é ela própria um valor cultural. Então, eu estou sobrepondo o valor chamado ciência a todos os demais valores. Tá certo? Se é verdade que todos os valores são subjetivos, eu não tenho como provar que a ciência seja tão superior a outros domínios do conhecimento. Daí que, dentro do desenrolar da herança, desenrolar histórico, desenvolvimento histórico da herança positivista, tenha surgido, sobretudo a partir dos anos 60, 70, uma série de reações internas, como você vê no livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, ou na obra do Michel Foucault, ou no livro do Paul Feyerabend, Contra o Método, onde porta-vozes da classe científica acabarão dizendo que o conhecimento científico, afinal de contas, não é superior a um conhecimento mitológico, mágico, ou a simples hábitos culturais. Ou seja, todo é igual, nada é melhor. Então, ou seja, a pretensão da objetividade termina na proclamação da subjetividade geral. Claro que, evidentemente, essa é uma reação doentia a uma opção que já era doentia também por si mesma. Mas, aonde que, quer dizer, a cegueira estrutural do positivismo se revela da maneira mais patente? É justamente, como eu estava dizendo, no estudo daqueles domínios onde a separação do subjetivo e do objetivo é impossível. Especificamente, o domínio da ação humana e da história.